nossos relógios me roubaram 15 minutos. Mas eu vou tomar esses 15 minutos. Antes de nós falarmos na palavra de Deus do tema que nós estamos desenvolvendo, nós gostaríamos de deixar aqui com vocês um pedido de oração. E com esse pedido de oração, eu queria que vocês vissem um pequeno vídeo de um trabalho que nós temos em Senador Camará, num sub-bairro chamado Bairro André. E estamos desenvolvendo um trabalho ali com crianças carentes. Pensa em criança carente mesmo. Então, nós estamos fazendo um investimento ali e fazendo obras para que tenhamos uma estrutura adequada para atender aquelas crianças ali. É um trabalho já tem 15 anos e vamos então, estamos dando continuidade agora e a igreja resolveu investir mais nessa localidade. Então, pode soltar, por favor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exultar, meu coração exultar de alegria se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor que cura. Cantarei teu amor para sempre. É a verdade. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor, Jesus. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor. Cantarei teu amor. Teu amor. Teu amor. Muito bem, deu para dar uma olhada, mais ou menos, como é lá o bairro. Esse terreno tem 1.750 metros quadrados. Tem 15 anos que nós começamos o trabalho ali. Deu uma parada, um tempo, com os adultos, mas a casa de oração, segundo piso, e embaixo 3 salas de crianças. E agora estamos ampliando o quintal para poder, o terreno, para poder as crianças brincarem. Como vocês viram, é muito perigoso, porque nós estamos fazendo aquela barragem, e a gente está fazendo uns pouquinhos, porque não temos verba suficiente. Mas assim, nós temos aquela barragem que vocês viram ali, já batemos a terra, está bem batidinho. E quando eu saí para cá, tinha uma irmã, já compramos algum material, tem pedra, areia, e uma irmã estava vendendo o berço do filho para comprar o cimento, para bater
a laje, o berço da filha. Então, a gente louva a Deus porque, assim, com muita dificuldade, a gente vê cada centavo que está sendo investido ali e como tem feito a diferença naquele bairro ali, as pessoas vendo que nós estamos fazendo aquilo, não com o objetivo de ganhar dinheiro. É ali naquele bairro que alguém disse, que eu falei ontem, que alguém disse que a igreja não dá nada a ninguém, só tira. Então, ali nós chegamos, não pedimos nada a eles, vamos começar a ensinar a eles a contribuírem, depois que nós começarmos a ver que eles realmente estão interessados, aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado e orem por nós nesse sentido, para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser engrandecido ali naquela localidade. Muito bem, nosso tema, aliás, o nosso subtema, é falar sobre o amor, o discipulado, né, no amor, ou o amor, uma prova do seu discipulado. Já lemos alguns textos ontem, vamos repetir o texto básico que os irmãos passaram para nós, do tema, João capítulo 13, o Evangelho de João capítulo 13, o verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se fizerdes o que... Repetindo, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Depois a gente lê o restante do texto. Como pano de fundo do nosso fala nesta tarde, nós gostaríamos de contar mais uma história extraordinária, agora no Novo Testamento, nos acontecimentos com os discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo João, no seu último capítulo 21, nós encontramos ali os discípulos, depois que o Senhor Jesus já havia morrido e ressuscitado, e eles então tinham recebido uma ordem do Senhor Jesus Cristo para ficar em Jerusalém, porque o Senhor ia revesti-los de poder. O Espírito Santo ia descer para batizar a igreja, fazendo deles um corpo. E eles então resolveram, talvez cansados de esperar, resolveram ir visitar as famílias. E foram então visitar as suas famílias. E quando lá chegaram, o que eles viram? O barco de pesca. E ele estava em 7 discípulos. E Pedro então disse assim: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos com você. Por certo, prepararam o barco. Homens experientes na pesca. Entraram o mar adentro. Passaram a noite. Por certo, levaram pouca coisa de comer, esperando pegar o peixe e assar o peixe no barco para comer. Nada apanharam. Voltaram pela manhã, dia amanhecendo, aproximadamente 100 metros da praia. Lá estava um homem em pé. E pergunta a eles: tem alguma coisa de comer a ele? Diz: não temos nada, não apanhamos nada. Então lança a rede ao lado direito do barco. Homens experientes na pesca que passaram a noite pescando em alto mar e nada pegaram. Ia lançar a rede na beira da praia. Mas eles ouviram aquela voz, assim como Pedro, com a voz de liderança, disse: eu vou pescar. Os outros: vou contigo. Eles ouviram a outra voz que disse: lança a rede. E eles lançaram a rede. E naquele momento, Pedro reconheceu a voz do Senhor Jesus Cristo. Pedro não, João.
e disse assim: Pedro, é o Senhor. E Pedro então cingiu, mergulhou e foi ao encontro do Senhor. E ele já arrastando a rede pesada, e quando eles olharam, Pedro olhou assim: vai lá, Pedro, ajuda, traz a rede, traz os peixes. E vieram 153 grandes peixes. Chegaram ali na praia, já tinha um peixe assado, já tinha pão. Eles reconheceram o Senhor Jesus, mas ninguém disse nada, só observando. Ninguém teve coragem de se manifestar, talvez envergonhado. E passaram o dia ali, quando foi no jantar, o Senhor chama Pedro. Eu posso imaginar esta cena, o Senhor colocando a mão no ombro de Pedro. Pedro, chega aqui. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro chorou. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Era tudo que Jesus queria ouvir. Que ele fosse reconhecido como Senhor, como Deus, como conhecer Deus de todas as coisas. Mas nessa passagem me chama a atenção, entre os 7 discípulos, quem ouviu a voz de Jesus? Quem reconheceu a voz de Jesus? João. Por que João reconheceu a voz de Jesus? Era o discípulo amado, era aquele que quando Jesus dava suas palestras com seus discípulos, ele colocava sua cabeça no ombro de Jesus. Era aquele mais chegado. Por isso ele tinha mais intimidade. Ele conhecia o timbre de voz de Jesus. Pedro é chamado o apóstolo do amor. E ele então, João, obrigado, irmão. João é chamado o apóstolo do amor. E na sua carta, na sua primeira carta, ele escreve sobre este amor. No capítulo 2, da primeira carta de João, ele diz assim: capítulo 2, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. No capítulo 4, a partir do verso 7, presta atenção no que o apóstolo João diz aqui: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele viéssemos ou víssemos. Repetindo, verso 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor.
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus estará em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o seu amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, para qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a Deus, quem não ama... Repetindo o verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que amemos uns aos outros, que amemos a Deus e ame também seu irmão. Então, este homem sabe o que é amor. Esse homem que deixou essas cartas escritas, sabe o que é amor, porque ele estava próximo, mais próximo, sempre, daquele que emana o verdadeiro amor. Pois nós vimos aqui 2 vezes nesse texto, ele dizendo, Deus é amor. E o Senhor Jesus dá uma ordem extraordinária para os seus discípulos. No capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, a partir do verso 43. Irmãos, observem o que Jesus diz aqui. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Olha a ordem. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amados, Deus exige perfeição. E a perfeição de Deus está em Cristo e Cristo em nós. Estou vendo os grandes relatórios que pudemos ouvir aqui. Lugares que até pouco tempo estavam em trevas e que de repente raia uma luz e começa então essa luz brilhar e espalhar
e pessoas convertendo no Senhor Jesus Cristo, saindo debaixo da escravidão, da escuridão, da escravidão do pecado e das religiões. Mas para que isso aconteça, esta luz tem que emanar de nós. E esta luz, nós não temos luz própria, essa luz vem do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que estar em nós. O apóstolo João escreve também no capítulo 14, a respeito daquilo que Jesus falou. No verso 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos morada de Deus em espírito, e ele em nós. Então nós vamos refletir este amor ao mundo, e eles vão entender realmente que precisam desta luz, precisam desta segurança que há em nós. Então, amados, devemos ter cuidado com aquilo. Nós ouvimos aqui uma advertência nesta manhã a respeito da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Esta palavra que a cada dia se renova. Essa palavra tem que nos alimentar, tem que nos sustentar a nossa fé. E nós não podemos olhar para as coisas que o mundo tem a oferecer, mas olhar para aquilo que viemos, que estamos fazendo aqui, como verdadeiros servos teus, para transmitir este amor ao mundo, para que essas pessoas possam entender que Jesus Cristo é o Senhor e Ele quer salvar o mundo. Eu olho para a situação em que está o nosso mundo. Já era para a igreja ter sido arrebatada, mas Deus ainda não o fez, porque está querendo alcançar mais pessoas, mais gente, quer tirar mais pessoas das garras do inimigo, e a única forma que Ele tem de fazer isso é através de nós, a sua igreja. Perfeição. Para isso nós precisamos estar então atentos às cartas que os grandes apóstolos, o apóstolo Paulo escreveu a respeito das nossas atitudes como crentes, da nossa vida como salvos. No capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, ele diz assim, verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amados, às vezes nós queremos apresentar uma perfeição em que nós não temos. Nós queremos tanta perfeição que quando alguém comete uma falha ao nosso lado, nós deixamos ele de lado. Não, esse aí não, está em falha. Aonde nós deveríamos abraçar e trazer ele para junto da luz. Porque muitas pessoas, por deixarem o pecado atingir as suas vidas, por distanciar do Senhor, não conseguem ouvir a voz do Senhor. Como aqueles 6 discípulos não conseguiram entender que era o Senhor, mas João entendeu. João reconheceu, por causa da sua proximidade com o Senhor Jesus Cristo. Então precisamos cada dia nos aproximar mais, para que possamos emanar este amor ao mundo, e as pessoas possam vir a crer no Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes aqueles que saíram, pecaram, se arrependeram, mas não conseguem mais encontrar lugar na igreja. Ele é colocado de lado. Mas houve um arrependimento. E por essa causa, por nós deixarmos o Evangelho, nós deixarmos o amor de Cristo, nós distanciarmos disso e nos preocupar muito com as coisas deste mundo. Às vezes acontece isso. E o apóstolo Paulo
vai mais fundo nesse assunto. Quando ele fala lá na carta aos Efésios: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quantas pessoas cochilando na vida espiritual? E quantos que dormem? E quantas vezes não consegue ouvir com seu sono pesado? É preciso então da mão de Deus. E o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O apóstolo Paulo, que tinha um amor tremendo pela obra do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho, ele escreve a carta aos Efésios. Eu tenho uma profunda admiração por esta carta. Esta carta parece que Paulo estava atingindo, o Espírito Santo havia atingido toda a classe de pessoas, em toda a área, em todas as dispensações, e mostrando aqui sobre a unidade da fé. Mas antes, essa igreja que foi uma igreja atuante, uma igreja que pregava o Evangelho e tinha um amor tremendo pelas almas perdidas, começa a perder essa visão, começa a perder este amor. E Paulo agora, no capítulo 3, e o verso 14, ele diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estardes arraigados e fundados em amor. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo queria que a igreja de Éfeso conhecesse as 4 dimensões do amor de Deus. Estamos vivendo dias, amados, que líderes, que era para se colocar diante do Senhor, fazer como Paulo fez, de joelho pedindo a misericórdia, orando pela igreja. Às vezes ele esquece a posição que foi colocado, como Paulo também orienta isso em Atos dos Apóstolos. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. E Paulo fala para os presbíteros que eles tinham que olhar primeiro para eles. Olhai primeiro por vós mesmos, e pela igreja de Deus. Mas nós estamos vivendo dias que a igreja está chegando no fim. E segundo as profecias bíblicas, nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. Período de Laodice. Período do envolvimento da carne. Onde aquela igreja achava que tinha poder e queria ser melhor do que os outros. Há muitas igrejas fazendo isso. Quando eles batiam no peito, rico sou e de nada tenho falta. E o Senhor diz para ele: tu és um desgraçado, um miserável, cego e nu. E o Senhor disse para eles antes que tinha vontade de vomitar da sua boca. Porque eles não tomavam uma decisão, nem deixavam o evangelho, mas também não tomavam uma posição de espiritualidade na igreja para amar as pessoas. O amor foi esfriando. Nós estamos observando dias. Há um tempo atrás, no Rio de Janeiro, uma igreja estava tendo algumas dificuldades. E essas dificuldades estavam acontecendo, algumas divisões. E essa estava acontecendo por causa da briga de 2 presbíteros. E esse presbítero nos pediu ajuda na reunião de obreiros. Eu disse para aquele presbítero naquele dia, quando no conselho nós falamos assim: olha, meu irmão, muitas vezes, nós às vezes pensamos que somos dono do rebanho, que estamos sob autoridade. Nós somos, os presbíteros da igreja, é servo 2 vezes. Ele é servo de Deus e é servo da igreja.
Ele foi colocado na posição de servir e não de dominar. Ele foi colocado na posição de guiar e não de tocar. E é isso que nós estamos ouvindo e vendo nos dias atuais. Onde as pessoas querem respeito ou querem autoridade. Uma certa vez alguém na igreja local disse para mim assim, olha, vou disciplinar fulano, me faltou com respeito, mas por quê? Ele foi me contar a história, assim, meu amado irmão, você tem que mostrar que as pessoas têm que respeitar a palavra de Deus. Você tem que orar por ela, você é um servo, Deus te colocou numa posição de servi-la. Muitas vezes nós temos visto isso acontecer nas igrejas. Quando nós deveríamos começar nos nossos lares, a mostrar o amor aos nossos filhos. Como eu fiquei feliz ontem, quando eu estava ali na frente, depois de terminar a reunião, 2 crianças chegaram, me abraçaram, não conseguiram, mas pegaram aqui em mim, me abraçaram, com 2 envelopes na mão, e disse assim, nós estamos orando pelo Senhor. E colocou, eu fui abrir aqueles envelopes, cartinhas das crianças. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem os seus coleguinhas. Se a igreja tivesse no seu papel, nós não estaríamos no caos que está a educação no Brasil. Onde as crianças já estão dominando os professores. Onde muitos professores têm abandonado o trabalho, têm entrado em depressão. Onde as drogas estão invadindo as escolas. Mas se nós colocarmos esta posição, vou ensinar os meus filhos a amar. Mas muitas das vezes nós não ensinamos, meus irmãos, nós ensinamos nossos filhos a odiar. Nós ensinamos aos nossos filhos que esse amor que nós pregamos não é verdadeiro. Porque chegamos em casa, você viu o que o irmão fulano falou hoje? Você viu o que o irmão fulano fez? Aí vem nós comentando, marido e esposa. E as crianças estão ali observando. Estão aprendendo. Nós aprendemos no dia a dia, em cada passo. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe deu uma lição para nós no culto doméstico. E disse assim, vocês vão crescer. Primeiro deu um conselho para as meninas. Na verdade, nessa época só tinha uma. A outra nasceu depois. Disse assim, e virou para nós, os meninos, e disse assim, vocês vão crescer. Vocês vão namorar. Vocês vão casar, vão instituir famílias. Eu queria que vocês, quando começassem a namorar, fizessem com a filha dos outros o que vocês gostariam que fizesse com a de vocês, que vocês vão ter de vocês um dia. Irmãos, todas as vezes que eu ia namorar, eu lembrava deste ensino da minha mãe. Aquele ensino que foi dito pela palavra de Deus. E aquele ensino que era regado dia a dia com os seus joelhos. A maior missão que nós temos, em primeira mão, está dentro dos nossos lares. E quando nós começarmos a expandir este amor de dentro dos nossos lares, então ele vai atingindo a igreja. Quantos problemas, quantas dificuldades a igreja está enfrentando, porque vem dos nossos lares. Porque o que acontece dentro da nossa casa reflete na igreja.
E o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: olha, vocês amam os seus inimigos, vocês fazem isso, aqueles que perseguem vocês, orem por eles, sejam perfeitos. E essa perfeição está no amor. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Foi a lição que o apóstolo Paulo deixou para os colossenses. Quando eu olho para a igreja dos filipenses, uma igreja que foi ensinada, uma igreja viva, uma igreja forte, primeira igreja estabelecida na Europa, aquela igreja que era um braço forte de Paulo. Paulo escreve aquela carta logo no início, agradecendo a Deus pela trajetória da sua vida e aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida. E como nós ficamos felizes quando nós chegamos num determinado bairro, onde nós vamos pegar o Evangelho, onde fomos convidados para ensinar e vemos igrejas fortes, igreja que ora. E quando nós oramos, quando nós colocamos a essa disposição para a oração, nós conseguimos tempo para tudo. Há um grande servo de Deus do passado, que o dia que ele levantava pela manhã, que ele olhava na sua agenda, que tinha muita coisa para fazer, quanto mais atividade ele tivesse, mais tempo ele tirava para a oração. Quando nós amamos, ainda que nós sejamos prejudicados em determinadas situações, não se preocupe, Deus reveste a situação. Eu tinha mais ou menos uns 22 anos, mais ou menos, de idade. Quando eu fui promovido na empresa onde eu trabalhava, por causa da demissão, por causa de uma admissão, o indivíduo resolveu pedir demissão e saiu da empresa. E eu fui para o lugar dele. Era meu amigo. E ele não se deu bem lá fora e voltou e pediu o patrão para voltar. O patrão falou assim: infelizmente seu lugar já foi ocupado, mas se um Deus de ceder o lugar para você, você pode voltar. Vai lá e conversa com ele. Ele chegou no setor de trabalho e falou assim: eu estou voltando. Eu falei assim: seja bem-vindo. Mas ele não falou que ele estava voltando para ocupar meu lugar. E ele voltou e falou com o patrão: está tudo certo, já falei com o Neudes. E na semana seguinte ele veio então para trabalhar, o patrão: então manda Deus me procurar. E me levou então para o local antes, eu já estava numa posição, eu voltei 2 degraus abaixo. Quando eu cheguei ali, que eu trabalhava naquele local, que eu falei assim: não acredito, é como se eu estivesse entrando na empresa hoje. Mas eu era recém-convertido, estava com 2 anos de convertido. E o versículo da minha conversão foi: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E os colegas ficaram revoltados e falavam comigo e me xingavam: esse rapaz toma uma posição. E eu comecei a ficar nervoso e cheguei a pensar em sair lá falar com o patrão: se não posso fazer isso. Ali na minha máquina eu orei e falei: Senhor, se tiver de ficar aqui, consola meu coração. Mas o Senhor prometeu, eu não vou tomar nenhuma atitude, o Senhor prometeu. E as demais coisas estão nas tuas mãos. 5 minutos depois, vem uma pessoa lá do patrão, que alguém contou para ele, não foi eu, e chamou e falou assim: o patrão quer falar com você. Eu fui lá, o patrão: Neude, me conta como foi o regresso do fulano. Você foi assim. Enfiou a mão no bolso, tirou um dinheiro, devia ser uns 2 salários mínimos, só que uma gratificação para você. Tu vai voltar para o seu lugar,
Tu vai trabalhar junto com ele, porque vocês dois se dão muito bem. E vocês dois vão frutificar muito mais para mim naquela sessão. E eu cheguei, voltei, ganhando o mesmo salário de chefe, não tendo a responsabilidade de chefe, mas os privilégios de chefe. Comecei já a pregar o evangelho, já saía, às vezes viajava, não tinha aquela responsabilidade de chegar na segunda-feira de manhã, que eu tinha que distribuir o serviço para os colegas, porque ele estava lá para isso. Na sexta-feira, se eu fosse viajar, eu podia sair mais cedo, porque eu não tinha o compromisso de fechar a sessão. E aí eu fui dar graças a Deus, como é bom quando você confia naquele em quem tem todo o poder. Mais tarde, quando eu fui despedido dessa empresa, o patrão falou para você, eu estou te mandando embora, porque você vai se dar muito bem lá fora. Mas se você quiser voltar, volta para o mesmo seu lugar. E depois, anos mais tarde, eu voltei daquela empresa, e falei, vem visitar a gente, a hora que vocês quiserem. Foi nós dois aposentados. Vamos visitá-lo. E quando chegou lá, ele sentou dentro do seu escritório e falou assim, e tinha uma cadeira, aquela cadeira do conselho, qualquer coisa que o indivíduo fazia errado, ia para lá e ele falou assim, muita gente se sentou nessa cadeira aqui e eu coloquei vocês dois como exemplo. Contei a vida de vocês para eles. E esse menino, depois de convertido, se converteu. Aliás, depois de aposentado, se converteu. E se tornou um dos braços direitos meu lá na igreja, de levar pessoas no médico, qualquer pessoa precisava. Foi cometido de um câncer, eu acompanhei ele no seu câncer até o seu sepultamento. Dias antes dele falecer, ele falou assim, olha, eu não tenho Neudes como um pai, como um amigo, eu tenho Neudes como uma mãe, nem uma mãe faz pelo filho que ele fez por mim. Lembrando lá de trás. Irmãos, uma pequena semente de amor que você semeia hoje, ela pode germinar lá na frente e dar uma tremenda árvore. Mas para isso tem que haver sacrifício. Você pensa que vai levar prejuízo? Não. Deus está vendo. Então vale a pena colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e deixar Ele realmente nos guiar. Para encerrar, Mateus capítulo 22. Verso 37. E Jesus lhes disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento que Jesus deixou, resumiu os 10. Os 5 primeiros mandamentos lá no Velho Testamento, fala da nossa relação com Deus. E os outros 5 com o nosso próximo. Se nós dissermos, disse o apóstolo João, dissermos que amamos a Deus, mas odiamos o irmão, somos mentirosos. Que Deus, pela sua infinita graça, possa realmente derramar todos os dias este amor em nossos corações pela sua palavra. E que possamos valorizar aquilo que temos aprendido com os servos de Deus do passado e com aqueles que têm dedicado as suas vidas em louvor e glória do seu nome. Tenho aqui, nesta tarde, uma senhora, irmã da minha mãe, 92 anos. Uma mulher que trabalhou no Evangelho. Nos bastidores, eu tenho certeza que é um dos sustentos do nosso ministério.